Isso aí, o combinado não sai caro, né, Alex? Tá tudo certo, tudo organizado e nós já estamos aqui com a nossa parceira Simone mais uma vez. Bem-vinda, viu, Simone? Obrigada. Aqui no nosso programa Universo, momento de culinária, mas um momento de culinária diferenciado, né? Porque ela não é propriamente uma chefe de cozinha, mas é uma nutricionista que já esteve aqui com a gente, né, falando sobre vários assuntos. E se tem uma coisa, né, que a avó, né, os avós da gente, né, sempre fizeram e faz também com gosto, né, para o neto e para a neta, né, são sequilhos, né? São essas iguarias aqui, na correria do dia a dia também, ajuda ali a gente a fazer os sequilhos diferenciados, né? Fazer opções diferenciadas, porque são alimentos também mais práticos, o que você tiver em casa, né? Você coloca ali na air fry, né, ou abre ali a embalagem e pronto, né? E as crianças adoram, não é isso mesmo? Hoje aqui na nossa cozinha nós vamos justamente fazer sequilhos diferenciados, né, com a nutricionista Simone, e vai trazer pra gente um ensinamento de fazer esse lanche diferente, com produtos saudáveis para a criançada, que eu sei que todo mundo também gosta, porque a gente sabe que a criança, ela é às vezes birrenta para comer, mas tem que ter toda uma psicologia, Sim. né, para a gente trazer esses alimentos saudáveis para a mesa e para ela comer. Não é isso mesmo, Simone? Boa Isso, tarde. com certeza, boa tarde. Me conte aí, hoje você trouxe aqui pra gente sequilhos, né, com alimentos saudáveis. Sequilhos Isso. que eu tô vendo aqui que vão ser feitos com brócolis, cenoura, cenoura. né? Tem Isso. beterraba também que você faz. Isso. Na verdade, essa é uma receita bem simples, né? Que eu faço no consultório com meus pacientes. Então, a gente consegue preparar ali muito rapidamente esse quilo. A gente inclui brócolis ou inclui cenoura, Maravilha. pode incluir beterraba também. Então, é uma coisa muito simples e que Você legal oferece isso no consultório. Isso, é porque eu sou terapeuta alimentar. Que então, maravilha. são crianças que, por exemplo, não gostam de brócolis. Então, eu ofereço o brócolis dessa forma para a criança aproximar do alimento. Então, a gente cozinha no consultório. Entendi. E por ser uma terapeuta alimentar, voltado principalmente aí para a criançada, né? Que tem aí, às vezes, né, uma insistência em não querer experimentar, né? Os pais têm dificuldade em colocar na mesa outros produtos. Como é esse momento? O que é o primeiro contato com essa criança para entender qual é o problema dela com relação ao alimento? Primeiro a gente tem que conversar com a mãe, né, para entender por que a criança parou de comer, por que a criança não come certos alimentos. E aí, quando eu começo a trabalhar com a criança, eu brinco com os alimentos. Então, na verdade, a terapeuta alimentar, ela brinca com os alimentos para a criança se sentir à vontade. Eu não posso pegar um brócolis e dizer a ela, você tem que comer. Entendi. Eu vou pegar um brócolis, eu vou fazer um sequilho, eu vou pintar com brócolis, dependendo da idade da criança. Então, a gente sempre tem esse objetivo de brincar com os alimentos para que a criança fique mais à vontade e aí sinta vontade de comer. Quando a gente vê aquelas cenas até na internet, as crianças manuseando o alimento, pegando muito, né? Crianças pequenas, crianças, né, um pouco mais, né, com menos, até um pouco de menos de um ano e um pouco mais com um ano de idade. Tá ali na cadeirinha, junto com a família, e pega o alimento e bota na boca e se suja, faz aquela meleira. Aquilo ali é um contato incrível, né? Da criança com o alimento. Sim. Muitas pessoas falam, meu Deus, tá ali desperdiçando, tá sujando a criança toda. Mas esse é um contato muito necessário para a criança ter essa intimidade e ver realmente a questão do paladar, se você gosta ou se você não gosta. Sim, com certeza. Eu costumo dizer que se sujar faz bem. Então, a criança tem que se sujar. Concordo. Então, é importante a criança que está ali na introdução alimentar, né? É importante que a mãe deixe que a criança pegue aquele alimento e leve à boca. Não simplesmente alimente a criança tem que se alimentar. Então, é importante realmente que a criança pegue naquele alimento. É extremamente importante. E para os pais que estão acompanhando a gente agora nesse momento aqui no programa Universo, qual seria uma dica que você dá para eles que estão sem saber o que fazer? Ah, meu filho não está comendo, meu filho não gosta disso, meu filho não gosta daquilo, meu filho só gosta de bobagem, só gosta de doce. Claro que a gente tem que procurar sempre, né, um profissional, como eu digo sempre aqui, né? Se nós estamos com problemas, procuramos os especialistas, os profissionais. Mas aquela dica que é imprescindível para dentro de casa, para o pai e para a mãe nesse momento. Pronto, eu costumo sempre dizer que é importante que os pais cozinhem com os filhos. Né? E isso aproxima os pais dos filhos e aproxima os filhos do alimento. Então, cozinhar é muito importante. Então, é importante cozinhar com seu filho. Vai sujar, vai fazer bagunça, mas é importante. Faz esse sequilho aqui, que é um sequilho super fácil de fazer. Envolver né? a criança no processo, Envolver a criança, né? Isso. Então, é importante. Tá lá cozinhando, tá catando feijão, a criança vai lá, ajuda a catar, Eu ajuda catava a cortar, feijão, viu, minha gente? Eu ajuda a catava cortar. feijão quando era pequena na cozinha com minha mãe. Pois é, então é importante essa aproximação. É muito importante. Então,
já começa a fazer isso aí, chamar a criança para a cozinha, né? Claro, com toda a segurança, né? Explicando que a criança não pode mexer no fogão e tudo, mas assim, tem muitas coisas que a criança pode fazer. Até cortar um alimento com a faquinha de plástico, a criança consegue fazer. E quanto mais a gente tomar esse tipo de atitude mais cedo, logicamente a criança vai se desenvolver melhor com relação ao alimento, né? A questão nutricional. Tem pais que vão protelando essa situação e a gente vê aí crianças já com 8, né, com 9, até 10 anos de idade, com problemas sérios de alimentos, alimentícios, né? Um problema sério com a alimentação dentro de casa. Porque os pais foram protelando isso, deixando para lá. E a gente vê que vai crescer, né? Vai ficar um adolescente chato com alimentação. A gente tem até reality shows que mostram, né? Assim, um adulto que é chato para comer, o famoso chato para... Porque foi realmente uma criança que provavelmente não teve aí uma atenção devida, um adolescente que cresceu sem uma atenção devida com relação a essa questão alimentar, dentro de casa. Sempre protelando, dizendo, pode comer o que você quiser. E nem sempre é assim. Não é comer o que quiser. A gente precisa ter aí, né, um balanceamento muito adequado na alimentação da criança. Mas vamos aqui começar a preparar esse. Como eu falei, é uma receita sequilho. muito simples, né? Farinha de trigo. Farinha de trigo. A gente coloca a manteiga aqui. Aqui você vai preparar essa receita aqui para quantos sequilhos, sabe dizer? Depende do tamanho que você fizer. Você trouxe aqui as forminhas, né? Eu trouxe as forminhas, que eu acho que é bem e as legal. Forminhas também, minha gente, ó. Pode ver aqui. É justamente voltado para a criançada, em forma de peixe, em forma de coração. Tem um quebra-cabeça. Quebra-cabeça, em forma de violão, instrumento musical. Então a gente tudo isso é um atrativo para a criança, isso, com né? certeza. E na hora da criança fazer também, ela vai gostar de fazer, de cortar, justamente. Né? Então aqui a gente vai misturando, né? No final, depois a gente vai ter essa massa. Mas uma coisa importante, esse aqui é o brócolis. Não pode estar muito úmido. Então, a gente vai cozinhar no vapor, o brócolis vai picar bem picadinho. E na hora que for colocar, não pode estar úmido. Certo, tem que deixar ele... Isso, espremer um pouquinho para não colocar ficar... naquele papel que absorve, né? Isso mesmo. Então, vai colocar para poder... não ficar úmido, porque senão você vai ter que colocar mais farinha, não vai ficar legal. Aqui você está fazendo com brócolis, com cenoura, eu falei da beterraba, mas existe uma grande possibilidade de fazer com vários, né? Sim. Ou nem todos cabem fazer o sequilho. Em todas as verduras e legumes também. Por exemplo, com frutas, acho que não vai ser legal, porque tem muita água, né? Então, por exemplo, vai fazer com morango, acho que não vai dar certo, eu acho, né? Mas pode tentar. Bora né? tentar. Eu costumo dizer que cozinha é tentar. É experiência, né? Experiência, então a gente vai tentando. Né, por exemplo, para fazer esse sequilho de brócolis aqui, eu descobri fazendo que teria que escorrer o brócolis. Maravilha. Fiz você, várias como vezes. uma terapeuta alimentar, você também vai testando muito isso. Até chegar num final aí, num denominador comum, né? Isso. Eu testo muito, principalmente quando às vezes o paciente pede, eu quero, tia Simone, eu quero um hambúrguer de macarrão. Aí eu fico pensando como eu vou fazer um hambúrguer de macarrão. Hambúrguer de macarrão, né, então, assim, eu testo muito, entendeu? Eu testo muito as receitas. E aí a gente coloca aqui o brócolis, né? Pode colocar em quantidade ou tem aí um limite? Pode colocar, pode colocar. Preencher. Pode colocar. Ele já está cozido, né? Foi isso, no vapor aí. Isso, no vapor. Mas você colocou alguma coisa? Sal? Eu coloquei um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Eu coloquei um pouquinho de sal. Certo, ok. E aí, porque, minha aqui... gente, eu vou trabalhar com verdade, né? Brócolis é bom, faz bem à saúde, mas gosto não tem, né? Precisa justamente saber temperar ele numa salada, para justamente ele ficar agradável no paladar. Com certeza. Aí depois que a gente vai, né, amassar bem aqui, vai ficar essa massa aqui, né? Dá um tempo de descanso para a massa? Não precisa não. Aqui eu colocaria mais um pouquinho de farinha de trigo, mas aqui a gente vai abrir a massa e vai cortar e colocar para poder assar. Então isso. Pronto. Aí esse daí já tá pronto. Isso aqui, a gente vai só cortar e colocar pra assar. Bora fazer já um aqui, pode ser? Bora fazer aqui do peixinho? Pronto. Só pra gente ver. Só você cortar. Pode colocar aqui? Pode, só você cortar. É uma tá limpa, viu, minha gente? Aqui... Eu sou, assim, uma pessoa dentro da cozinha, um desastre, viu? E aí só tirar aqui e levar. Já ficou o peixinho, tá vendo? Opa. Aí você leva pro... Leva para poder assar. Isso, pro forno. Pode ser o forno convencional, pode ser fry. Show de bola. E aí, assim, as crianças vão fazendo e a gente espera, né? Vamos fazer outros aqui. Vou fazer outros aqui. Durante o processo. Isso. Simone, continue com a gente. Vocês estão acompanhando aqui nossa amiga Simone, nutricionista, mostrando essa opção de sequilhos nutritivos feitos com brócolis, né, cenoura, beterraba para a criançada que tem, né, algum problema alimentar e também que precisa de uma alimentação mais saudável. A gente vai continuar daqui a pouquinho falando sobre, né, esse processo, fazendo outros sequilhos também. Mas agora eu passo a bola para Alex. É contigo. Deixa eu perguntar antes de você passar a bola para mim. Esses sequilhos engordam muito?
Eu acho que não. Depende da quantidade que você for comer, né? O problema é Nós esse, temos né? aqui a Aí farinha de depende, trigo. tem a farinha de trigo, tem a manteiga, a gente pode substituir também a farinha de trigo pela farinha de arroz, se quiser, né? Mas assim, depende realmente da quantidade que você for comer. É isso, com a farinha de arroz, ela se torna ainda mais saudável. Se eu Sim, estiver errado, você sim, me fale aqui, sim, por favor. Sim, com certeza. A gente Eu pode falo fazer porque essa substituição. Eu tô sim. vendo tão bonitinho aí os peixinhos que vocês estão fazendo, tá tão, né, tão Tudo harmonioso, né? É. Mas é aquela velha frase célebre, né? Tudo demais é sobra. Sim, Né? Então, sim. qualquer coisa que você coma em excesso, que seja mesmo nutritivo, Sim. uma hora pode, né, dar algum probleminha aí. Nada de excessos. Você deveria trabalhar isso quando você vê um amendoim. Porque esse sequilho é como você fala, você É se aquela transforma um velha antissocial. mensagem de paz, né, Alex? Porque, meu Deus do céu, como é que come um pouquinho só desse sequilho? Sequilho é igual a pipoca, você vai comendo, é igual você É quando vê igual o o amendoim. O amendoim é um negócio sério, ok? Vou passar a bola aqui para meu querido Alex Lopes, que já está ali preparado para dar continuidade, né, a esses sequilhos deliciosos. É contigo, Alex. Léo, que discurso maravilhoso esse seu agora e extremamente necessário. É exatamente isso que você falou. É não dar palco. É fingir mesmo, sabe, que nada tá ali às suas vistas. Tá? Eu realmente, ou eu ignoro, ou bloqueio de vez, enfim. Porque é isso, eles se alimentam, né, do palco que você dá. Mas enfim, vamos voltar aqui aos nossos sequilhos. Não estou fazendo hater longe de mim, Léo, pelo amor de Deus. Mas esse peixe que você fez tá horroroso. Tá gostoso, mas tá horroroso. Eu vi logo, eu falei assim, oxe, Simone, esse daqui tá todo troncho. Ela falou assim, foi Léo que fez esse daí. Esse daqui torto foi Léo que fez. Imagine. Mas tá gostoso, tá saboroso demais. Simone, me diz uma coisa. Além do brócolis, além da cenoura, quais são os outros elementos que a gente pode estar aqui utilizando nesses sequilhos? A gente pode colocar beterraba e a gente pode fazer doce com beterraba, né? Fazer um sequilho doce. Fica bem interessante, eu já fiz também com beterraba. Fica bem legal. Também observando essa coisa de estar mais sequinha para na hora de misturar com a massa, tem que ter essa atenção. Então com beterraba é bem interessante também. Até porque beterraba as crianças não gostam muito, né? Torce o nariz para beterraba. Então a aproximação com a beterraba fazendo esses sequilhos é bem interessante. Eu acredito até que com a beterraba fica ele até bem mais bonitinho por conta da coloração. Isso, é. Né? Ele vai estar com aquele roxo, aquele Isso. avermelhado característico da beterraba. Experimentei os dois. O de brócolis, eu sou muito suspeito em brócolis, eu sou apaixonado. Você chegou a experimentar, Léo? Chegou a experimentar, né? Maravilhoso. Me diz uma coisa, eu queria logo que você desse a sua rede social, porque além dessas, lá encontra essas receitinhas? Sim, lá tem. Tem muita coisa na minha rede Tem social. outras opções também para crianças, sim, né? Tem sim. Tem muitas dicas para crianças seletivas, né? Crianças que são autistas. Eu posto muito assim sobre esse segmento. Pronto. Agora, a questão dos formatinhos fazem toda a diferença, não? Sim, fazem, mas também se a mãe, por exemplo, quiser fazer hoje, tiver os ingredientes, se não tiver a forminha, pode fazer Também também pode, né? um palitinho, o famoso O normal. palitinho normal, que também vai Agora, dar, entendeu? A dica é você falar para a criança, ó, esse biscoitinho aqui é de brócolis, ou nem falar. Não, sempre falar. Sempre falar. A criança sempre sabe o que está comendo. A criança faz junto comigo. A gente nunca pode esconder o alimento da criança, senão a Mas criança perde a talvez confiança. você acabou de falar assim, poxa, muita gente não gosta de brócolis. Brócolis não, perdoe. De beterraba. Talvez se souber que ali tem a beterraba, não existe um bloqueio ou não? Não necessariamente, mas assim, se eu mentir para a criança descobrir que tem beterraba, ela não vai mais confiar em mim. Então, eu não posso perder a confiança com a criança. E eu até aconselho os pais a não fazerem isso, que às vezes o pai realmente esconde a beterraba no feijão, né? A cenoura, a criança não sabe o que está comendo. A criança vai descobrir e aí vai perder a confiança. Mamãe bota aquilo ali, então eu não vou comer mais. Então, na terapia alimentar, a criança sempre sabe o que está comendo. Pronto. E já que a gente está aproveitando e falando aqui da terapia, tá? Alimentar infantil, o ideal é dar esses biscoitinhos antes, depois da refeição, é livre para dar ao longo do dia, isso interfere na hora do almoço ou não? Como um lanche, né? Por exemplo, você não vai dar 11h30 da manhã, por exemplo, porque a criança é próximo ao almoço. Então você pode dar como um lanche. E à vontade? Olha, uma criança que é seletiva ela não vai comer muito, né? Uma criança que é seletiva ela não vai comer muito, ela vai comer realmente
né? Pouco. Então, não se pensa muito nisso, porque a criança seletiva ela vai comer só um pedacinho ali. Até ela conseguir realmente voltar à alimentação, E é aí, difícil. para você inserir, Simone, na criança seletiva que tem realmente esse bloqueio, esse problema em estar se alimentando, em estar aceitando o alimento, o ideal, quando você vai inserir, tá? Qualquer tipo de alimento, qual é a técnica que você possa dar, uma dica, tá, que você possa dar para as mães, os pais que estão acompanhando aqui o programa? Aqui tem a parte lúdica, você vai Sim. contar, Como inserir isso? Na verdade, assim, a criança faz comigo, então ela já tem aquela coisa da ludicidade mesmo de fazer aquele alimento. Então ela já está inserida naquele processo, como eu falei com o Léo mais cedo, né? Inserir a criança no processo do fazer. Isso é muito importante. As mães às vezes não querem fazer isso porque realmente suja a cozinha, faz bagunça, mas é muito importante inserir a criança ali, levar a criança ao supermercado, a criança conhecer, porque muitas crianças não conhecem. Eu já peguei pacientes que não sabiam o que era uma laranja, né? Tão normal, mas assim, então é importante que leve a criança ao supermercado, que mostre aquilo ali, que deixe a criança pegar, deixe a criança escolher, né? É importante isso também. A gente está recebendo ligações aqui dos telespectadores, tá? Eles estão perguntando, a gente já falou da beterraba, a gente já falou do brócolis, da cenoura. Além desses, dá para inserir outros tipos de alimentos? Por exemplo, feijão. Sim, dá para preferir o feijão. Foi boa Frango, lembrança. não sei. Dá? Boa Tem lembrança, o como feijão. fazer Eu isso? já fiz esse quilo de feijão. Recentemente eu fiz, inclusive, esse quilo de feijão. Para aproximar. Eu jurava que não. Pra Me aproximar, perguntaram aqui, eu falei que loucura, Para mas aproximar, pode. sim. A gente vai cozinhar o feijão mais molinho e na hora é o mesmo processo. Faz o sequilho, faz a massa e depois coloca o feijão junto e vai fazendo, né? É o sequilho de feijão. Em relação Dá pra fazer, a valor nutricional, ela tem a sua riqueza em relação a proteínas? Sim, né? sim, com certeza. A gente fazendo esse tipo de alimentação Sim. supre? Sim. Não supre, não, né? Sim, não vai substituir, Não, mas É ele porque- está contribuindo no enriquecimento nutricional. É porque assim, esse aqui é um passo, né, para a criança comer o brócolis, mas depois a gente vai para outro passo. A gente vai botar de repente o brócolis no arroz, de repente vai botar o brócolis no macarrão. Isso Até aqui é um chegar na passo. salada. Sim, é um passo. É um passo de cada vez. Isso aqui é o início para a criança ter aproximação com brócolis. E depois a gente vai seguindo. A criança não vai comer brócolis só aqui no biscoito, ela vai comer depois no arroz. A gente pode botar no macarrão, a gente pode botar em outras coisas, entendeu? A cenoura, a mesma coisa, né? Então é um passo, isso aqui é um passo para a criança conhecer aquele alimento. Né? Massa. E olha, de volta aqui ao vivaço no programa Universo, a gente hoje com a chefe Simone, que é especialista, tá? A gente pode falar que é uma terapia alimentar infantil? Sim, uma terapia alimentar infantil, com certeza. Massa, bacana. Então, para as crianças, né, para os papais, mamães, né, aquelas pessoas que têm alguma criança que tem esse problema de estar aceitando esses alimentos, você nas suas redes sociais dá todo um protocolo, não é isso? De opções? Sim. Tem muitas dicas lá, a pessoa às vezes entra no meu para falar comigo, né, tirar dúvidas. Então eu falo muita coisa lá. Esse tratamento, ele se estende também para adolescentes, Simone? Sim. Adolescentes é mais difícil, né? Porque assim, quanto mais tempo a criança está na seletividade alimentar, mais demorado vai ser para ela comer. Entendi. Então, a criança com 10, 11, 12, 13 anos vai ser mais difícil, mas é possível. Por que se cria esse bloqueio nas crianças, assim, de não querer, tá, esse ou aquele alimento? A criança deixa de comer porque existe uma causa, né? Pode ser uma causa comportamental, uma causa sensorial. Mas também tem sua parcela de culpa aí, não? Mas assim, às vezes o pai tenta e não consegue, né? É importante o pai dar exemplo em casa. Então, assim, é uma série de coisas que tem que realmente tem crianças descobrir. que mesmo com exemplo Sim. ali não querem de jeito nenhum. Às vezes a criança tem uma questão sensorial, que ela tem nojo mesmo de pegar no alimento, ela tem a questão sensorial com cheiro, ela não consegue sentir o cheiro. Então tem que descobrir o que é aquilo ali, também com a ajuda de outros profissionais, para poder resolver essa situação, entendeu? E o colégio também, às vezes, Sim, também, o né, colégio também é muito importante nesse estar. desenvolvimento, Com né? certeza. Gente, Com é uma certeza. série de fatores que não é tão simples assim, tem que ter um acompanhamento profissional e temos aqui a Simone que já lida com isso há alguns anos, né, Simone? Isso, já há um tempinho já. Por favor, sua rede social. Pronto, minha rede social é Simone Virgens _Nutri. E aí Simone podem falar Virgens, comigo.
_Nutri. Isso, podem falar comigo lá que eu vou responder e quem quiser também, né? Tiver filho seletivo com dificuldades na alimentação, a gente pode conversar. A questão dos pais que não bebe refrigerante, não bebe isso, não bebe suco assim, assado e tal, isso também interfere na criação, no desenvolvimento desse bloqueio? Não, isso não, da questão de não refrigerante, suco. De botar muitos bloqueios, muitas regras, muitas assim. regras. Sim, às vezes o pai pode colocar muita regra e a criança acabar fica o tiro naquele saindo problema pela ali. culatra, Pode acontecer, sim. Então, Pode muito acontecer. cuidado você aí, pai e mãe, que às vezes acha que está ajudando e está afundando, criando um problema aonde não tem. Simone, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Vou querer levar um pouquinho desses aqui para casa, acredito que certeza. Léo também queira. Com certeza. A produção toda, né? Fábio já está avisando aqui, eu também quero levar para minha filha. Eu vou levar para minha filha aqui, ó, eu que vou comer. Simone, muito obrigado, quero agradecer a vocês. aí a Gorete, quero agradecer ao Davi, o nosso fisioterapeuta, pela participação. E amanhã, gente, logo após o QVP com Casimiro Neto, tem mais programa Universo ao Vivo comigo e com Léo Sampaio.